Queridos, seguimos em frente nesse tempo diferente, como eu tenho falado, que de uma maneira muito especial a igreja tem se movimentado de uma maneira diferente também. E eu gostaria de abençoar você hoje no nosso encontro com a palavra de Deus. Nenhum de nós é merecedor de nada, somos todos guerreiros contra nós mesmos, lutando para correr a carreira, não se distrair, não se atrapalhar ao longo da jornada. Eu queria abençoar seu coração hoje, queria pedir a Deus que falasse de maneira especial para a sua vida. Eu estava refletindo aqui numa parábola muito conhecida de Jesus, a parábola do semeador, e ela chama enfoques diferentes. Às vezes nós olhamos a semente, às vezes nós olhamos a produção, 100 por 1, 30, 60, 100. Mas eu queria hoje chamar a sua atenção e nós olharmos a questão do solo. A questão do solo onde essas sementes caíram. Jesus chama a atenção que são 4 tipos de solos diferentes. À medida que o semeador foi andando, em 4 diferentes contextos, aquela semente caiu. E pensando nesse tempo diferente que estamos vivendo, nesse primeiro semestre de 2020, com a pandemia, como ela tem mexido nos cenários, como ela mexe em volta. Ela entrou no meio do nosso ir e vir, no meio da nossa proximidade. Então ela afetou mobilidade e proximidade. Isso nos prendeu as pessoas. Algumas estão vivendo tempos difíceis por causa disso, outros vivendo tempos criativos por causa disso, outros tomando grandes decisões nesse tempo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de solo que pode produzir esse tempo de pandemia. Dentro de nós pode acontecer esses solos em função da ação dessa pandemia. Sempre o Senhor, quando fala a parábola, eu vou ler para você aqui em Mateus capítulo 13. Quero convidar você a ouvir com atenção. O texto diz assim, que o Senhor se assentou, saindo de casa à beira-mar, e começou a ensinar a multidão. Não foi uma palavra para os seus discípulos, uma palavra para todos, uma palavra para todas as pessoas que estavam ouvindo, E Jesus conta a seguinte história: o semeador saiu a semear. Estou no verso 3. Uma parte caiu à beira do caminho, e logo vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, não era profunda a terra, e saindo o sol queimou, porque não tinha raiz, ela se secou. A terceira caiu entre os espinhos, e os espinhos foram crescendo e a sufocaram. A quarta, enfim, caiu numa boa terra e deu fruto a 60, a 100, a 60 e a 30 por 1. E o Senhor alerta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 4 tipos de terreno. Eu queria dizer para você que esses 4 tipos de terreno podem acontecer na nossa vida. São áreas da nossa vida, todas elas ligadas a alguma coisa. A primeira área foi à beira do caminho, vieram as aves. A segunda área foi solo rochoso e isso impediu mais terra, e essa rocha acabou secando junto com o sol, a pouca raiz que conseguiu achar caminho ali. A terceira caiu no meio de espinhos, os espinhos a sufocaram, e a quarta caiu numa terra boa, numa terra sem interferência. Você vê que nessa quarto tipo de solo que Jesus fala aqui, não há outra ingerência. Não há ingerência de espinho, não há ingerência de rocha, não há ingerência de ave. É uma área boa, que é chamada de boa terra. E nessa área a semente achou lugar. Achou lugar, mesmo sendo uma boa terra, uma produção grande, uma produção média, uma produção pequena, mas sempre algum resultado. O que nós podemos pensar sobre esses solos? Fala sobre 4 áreas na nossa vida, 3 delas muito perigosas, que eu queria pedir ao Senhor que nos desse livramento da palavra de Deus, que é a semente, da boa nova do reino, das coisas de Deus na nossa vida, não chegarem nessas áreas, que a pandemia não crie muito dessas áreas na nossa vida. A primeira área é a beira do caminho, que eu vou chamar de uma área de insensibilidade. O que uma semente vai fazer na beira do caminho? Não é o lugar dela.
ela está fora de lugar. É uma área que a palavra vem, não causa nenhum efeito, a pessoa não responde, não há nenhuma sensibilidade à mudança, ao outro que está em casa. Um pastor querido usou uma expressão bonita num culto que eu estive esses dias, quando ele falava da ceia, e ele falava do partir o pão. Quando você parte o pão, a proposta é dividir aquele pão com alguém, é pensar no outro, é não querer o pão todo para você. E eu espero que a pandemia não crie insensibilidade no seu coração, no nosso coração, que ela não nos torne pessoas duras, corações fechados, pessoas insensíveis à luta do outro, insensíveis à necessidade do outro, porque as aves vão levar. A ave da oportunidade vai levar embora essa semente, a ave do desprezo, a ave da desatenção, e nós perdemos a oportunidade de algo bonito frutificar na nossa vida. Uma outra área é a área da rochosa, uma área em que havia muita rocha e pouca terra, muito para dificultar, pouco para facilitar. E nessa área, buscando lugares para crescer, a raiz acha alguma coisa, um pouco de terra, mas vindo o sol, ela secou, e eu vou chamar essa área de superficialidade. Não adianta nós nos perdermos no muito que é contrário, que é a rocha, e termos pouco do que é bom. Ficamos superficiais, ficamos dando resposta de qualquer maneira, ficamos falando tanta coisa nesse tempo de pandemia, que depois, quando ela acabar, vamos nos arrepender tanto do que foi dito, do que foi falado. Que Deus possa nos dar graça para não cair a palavra de Deus, a oportunidade de Deus, num lugar com pouco do que é bom e muito do que é contrário. Que você não dificulte as coisas, que você não aumente a quantidade de rocha e diminua a quantidade de terra. Que Deus possa abençoar você, abençoar a mim, para a gente realmente pensar nesse tipo de terra, não deixarmos a superficialidade tomar conta de nós nesse tempo. A terceira área, o terceiro terreno que Jesus diz é uma área sufocada. A semente caiu, tinha boa terra, mas estava uma área suja, danificada, cheia de outras coisas, coisas que sufocaram a semente, ela não pôde crescer. Isso me fala muito de instabilidade, de outras coisas que vêm e tiram nossa tranquilidade, afetam o nosso crescimento como pessoas, como filhos de Deus numa época dessa. Quantos espinhos de preocupação, de medo, quantos espinhos vêm sufocando, quantas conversas, quantas notícias, quantas coisas tóxicas vêm nos sufocando nesse tempo, quantos questionamentos, quantos medos sobre o futuro, quantas gotas enormes de ansiedade. Tudo são espinhos que vão sufocando a boa palavra do cuidado de Deus conosco. Não nos faltou até aqui, não vai faltar depois. Ele estava antes dessa pandemia, o Senhor vai estar depois dessa pandemia. Eu quero abençoar seu coração, pedir que o Senhor tenha misericórdia dos nossos espinhos, que o Senhor arranque esses espinhos, que o Senhor afaste as rochas, que o Senhor espante as aves, para a gente poder ter aquela quarta área. Há uma área na sua vida onde a fé é soberana, ela reina, que é uma área receptiva. Não uma área de insensibilidade, não uma área de insensibilidade, a primeira, não uma área de superficialidade, não uma área de instabilidade, mas uma área de produtividade, de receptividade. Uma área onde não há interferências, uma área onde você caminha, pode deixar o perdão correr, pode deixar a boa palavra, a generosidade. Quantas pessoas que você agora não vai ficar só pensando em ajudar, você vai ajudar, você vai abrir seu coração, vai deixar ser um tempo de semeadura, não um tempo de trancar celeiros, mas um tempo de expandir os campos. São poucas pessoas que se aproveitam bem espiritualmente de épocas assim, para serem generosas. A Bíblia diz que a alma generosa engordará, crescerá. É a única área da gente que pode engordar e a gente não fica triste. A Bíblia diz, a nossa alma, deixa a sua alma engordar, deixa ela crescer, deixa ela ser aproveitada dentro da generosidade. Quero abençoar você com essa reflexão, quero pedir ao Senhor
que esses solos que fazem parte da terra da nossa alma, onde nossas emoções habitam, onde nossas decisões também moram pertinho das emoções, que esse lugar tenha sempre um espaço grande de produtividade, um espaço grande de fé, que Deus possa realmente nesse tempo fazer algo maravilhoso. Deus vai surpreender a todos nós com o seu cuidado, com as suas boas respostas. Eu sei que está sendo um tempo de lutas para muitas pessoas. Eu sei que o sofrimento ele vem para justos e injustos em época de pandemia. Todos nós estamos perto, não é? Eu costumo pensar que em épocas assim, tantas pessoas boas sofrem com tantas pessoas más, né? Ali no Egito, quando veio a morte dos primogênitos, quantas famílias egípcias boas perderam seus primogênitos? Quantas pessoas sofrem junto nesse momento que estamos passando? Mas que Deus te abençoe, que essa reflexão, nesse final de tarde, nesse tempo tão difícil de pandemia, possa achar em você aquela bênção que você precisa. Mesmo que você produza 30 por 1. Quem sabe, o sonho é produzir sempre 100 por 1. Mas 30 por 1 é um tempo de bênção também. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Zezinho, aqui de Belo Horizonte.